Olá, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou o professor Rodrigo e estamos aqui para mais uma videoaula para dar seguimento aos nossos conteúdos. Nós não paramos de estudar, acabamos de sair das férias. Percebo que muitos de vocês estão assistindo às aulas e entregando os conteúdos, e isso com certeza faz toda a diferença. Não podemos nos manter parados durante esse tempo. Enquanto aguardamos a volta das aulas presenciais, nós vamos continuar estudando para que, quando voltarmos, tenhamos todo o nosso conteúdo em dia. Continue enviando as atividades que estou pedindo. Eu estou controlando todas as pessoas que visualizam, todos os alunos que estão entregando, e isso com certeza está contando para a avaliação de vocês, tá bom? As notas já estão entregues para a secretaria. Já tenho conhecimento das notas de vocês. Muitos de vocês tiveram pontuação extra por conta da participação de vocês em sala de aula e também nessa plataforma online. Então, sem mais delongas, abram o volume 1 para a gente terminar esse último capítulo do volume 1 e já na próxima semana começar o volume 2 do nosso livro Conquista. Tá? A página 50 contém o assunto das reformas religiosas, que é o slide e a videoaula que eu trago para vocês. O objetivo dessa videoaula é passar rapidamente pelos pontos importantes dessa unidade e vocês vão grifando no livro de vocês as partes que eu estou falando que se correspondem com o texto que eu vou dizendo aqui. Vocês vão grifando, vão anotando, vão sinalizando no livro de vocês que é o material de estudo para a prova, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo que a gente vai entender mais ou menos o que foram as reformas religiosas. Gente, esse assunto, ele trata basicamente de um evento acontecido no continente europeu, quando? No século XIV e XV, ou seja, dos anos de 1301 até 1500, e também foi se estendendo um pouquinho para o século XVI, sim. Então, aqui eu coloquei 14 e 15, mas o século XVI também está incluso nas reformas religiosas, a gente vai ver. E qual foi o contexto que aconteceram as reformas religiosas? A formação dos estados nacionais favoreceu, ou seja, está acontecendo junto com um período em que os países estão se unindo, as localidades da Europa estão se unindo e formando nações governadas por um rei ou pelo parlamento e pelo rei, como nós vamos ver, né, adiante. E o fortalecimento da burguesia como uma classe social que está em ascensão. Aquelas pessoas que estão ligadas ao comércio, ao empréstimo de dinheiro, ao transporte de mercadorias, à exploração de novos comércios, de novos mercados. Eles, os artesãos, etc., formam a classe da burguesia, que é aquela classe que detém o poder financeiro aquisitivo na Europa desse século XIII, século XIV, século XV e XVI. Então, junto com isso, vai acontecer a grande chave da reforma religiosa, que é a contestação da Igreja Católica, gente. A gente sabe que as causas da reforma, elas foram levando em conta a atual Igreja Católica. Vemos que durante o feudalismo a Igreja Católica oferecia o cristianismo como única religião, não é? E esse cristianismo era católico apostólico romano, ou seja, seguia os ritos deixados pela Igreja lá de Roma. E essa igreja influenciava toda a Europa. As reformas religiosas vão tratar de questionar principalmente a Igreja Católica. Então, na página 51, trago a mesma imagem de vocês. A gente vê aí um dos papas, o Papa Leão X, que é junto com seus cardeais. Eles estão representando a força política da Igreja Católica. O Papa é a autoridade política da igreja, é a pessoa que manda e desmanda dentro da igreja, escolhe quais rumos a igreja vai tomar. A igreja católica apostólica romana na Europa do século 13, 14, 15 e 16 tem muita força, tá bom? Ela manda tanto quanto um rei. Muitos reis na Europa têm que obedecer à Igreja Católica, ou seja, o Papa. Então, o aumento da força de influenciar na política, na organização social e econômica dos países na Europa, vai ser uma das causas de necessidade de se questionar, de se reformar a igreja, né? Esse termo reforma, geralmente a gente usa hoje em dia para uma obra que a gente faz dentro da nossa casa, que vai modificar certas coisas, vai pintar parede, mudar piso. É essa a ideia da reforma. Reformar a Igreja Católica seria ajeitar as coisas que estão quebradas, que estão erradas, que estão incomodando, não é? Geralmente a gente faz uma reforma num cômodo que está muito feio, ou então para melhorar, não é um cômodo da nossa casa. É a mesma ideia a reforma da Igreja Católica, tá bom? A gente vai ver mais quem são os responsáveis por essas reformas logo logo.
O acúmulo de riquezas também foi um importante estopim, motivo para que as pessoas começassem a questionar e a pedir por reformas dentro da igreja. A igreja católica apostólica romana era grande detentora de terras durante o período feudal. Quando o feudalismo começou a entrar em crise, isso continuou, a igreja continuava mantendo muitas riquezas. Basta a gente entrar hoje nas igrejas católicas e ver o luxo com que elas foram construídas, os ornamentos de ouro, as vestimentas dos papas, dos bispos, dos padres. Tudo isso é uma herança da Igreja Católica Apostólica Romana no século XV, século XVI, em que ela ostentava muito luxo. E, lógico, o sistema feudal está em crise, gente. Nós vimos a crise do sistema feudal e isso vai fazer com que a igreja, a principal instituição do sistema feudal, da época do feudalismo, também vai cair junto, tá bom? Passando aí para a página 52, a gente vai ver as causas da reforma divididas nos três aspectos, o político, o econômico e logo depois as morais e religiosas. Começando pelas causas econômicas. A igreja tinha privilégios, não pagava impostos, e isso revoltava as pessoas que tinham que pagar impostos. Os interesses da burguesia estavam começando a conflitar com os interesses da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica condenava a prática do acúmulo de capital e da usura, que é os juros, que é ganhar, lucrar em cima de serviços. A Igreja Católica condena, né, segundo a Bíblia, que as pessoas os burgueses cobrassem juros por emprestar dinheiro, acumulassem muitas riquezas, guardassem o seu dinheiro. A Igreja Católica Apostólica Romana pregava a caridade, dar o seu dinheiro aos pobres, não é? E só que, vamos lá, se a Igreja Católica prega que tem que se doar o dinheiro aos pobres, por que ela mesma não está doando o seu dinheiro aos pobres? Essa é uma da grande causa da reforma, uma grande causa de cunho econômico para se reformar essa igreja, essa instituição. Já as causas políticas. Conflitos de poder entre reis e papas. Muitos reis queriam, por exemplo, questionar o poder que o papa tinha. Em Portugal e Espanha isso não aconteceu, porque o rei às vezes era muito ligado ao Papa e muito ligado à igreja, então não havia conflitos, mas em outras localidades sim, havia conflitos sim. O poder temporal que a igreja tinha um poder de julgar pessoas que estavam cometendo pecados, de mandar matar, inclusive como nós vamos ver, o Tribunal da Santa Inquisição, do Santo Ofício. Então a igreja tinha um poder que era maior do que somente o religioso, de dizer quem ia para o céu e para o inferno. Ela também julgava as pessoas aqui em terra. Tá? E o fortalecimento dos Estados Nacionais vai ser um impedimento para que a igreja continue acumulando seu poder, porque os reis, a burocracia, né, ou seja, o governo de um país vai precisar concentrar poder, e a igreja, sendo um braço de poder, sendo uma instituição que exerce influência sobre as pessoas, vai ser um problema aí nesse contexto. Deu para entender? Bem, gente, isso é um grande resumo, né? Vocês vão grifando aí no livro de vocês para que vocês vejam correspondências com o que eu estou falando, escrito no livro de vocês, e grifem, tá bom? Ainda na página 53, as causas morais e religiosas foram muito importantes para que as pessoas começassem a desejar reformas na Igreja Católica. Uma delas era o luxo do clero, como falei. A gente está vendo aí aqui no slide, uma igreja, a Basílica de São Pedro, que é a principal igreja em Roma, onde o Papa celebra suas missas. É uma igreja muito luxuosa. Foram gastos muitos milhões, bilhões de moedas na época para se construir essa igreja. Então, o luxo, o clero, que é a classe que está ligada à igreja, acumulava muito dinheiro e esbanjava esse dinheiro. Isso vai levar as pessoas a contestarem por que tem tanto dinheiro e os pobres não têm, não é? Além disso, aqui em cima vocês veem um cálice. Esse cálice é uma espécie de relíquia religiosa. O que são as relíquias religiosas? Peças que foram utilizadas por personagens bíblicos, por pessoas do tempo bíblico. Por exemplo, o cálice em que Jesus ofereceu o seu sangue na Santa Ceia era oferecido como uma relíquia. Pegava-se um cálice e dizia-se que era o mesmo cálice que Jesus tinha usado, e aí vendia-se aquele cálice por um preço muito alto. Esse dinheiro ia para as mãos da igreja. Isso era um questionamento. Outra coisa era a venda de cargos. Muitos nobres queriam ter seus filhos na igreja para ter uma certa influência na igreja, não é? Ou então filhos que não queriam casar-se, que não queriam ter filhos, iriam para a igreja para não perderem seu prestígio, não é? Para terem continuidade
continuar tendo dinheiro, continuar ligados a um poder, né, um braço de poder. Então, esses nobres compravam esses cargos de padres, de bispos para os seus filhos. Isso era uma prática comum, uma prática imoral, não é? Uma igreja, uma instituição que recebe as pessoas pela sua vocação em louvar a Deus, vai receber as pessoas agora porque está recebendo dinheiro por isso? Não. Isso é uma causa de que as pessoas na Europa começam a contestar contra a igreja, né? E os escândalos do clero? Isso era muito comum. Papas, padres, bispos terem tido família, filhos, casamentos, onde é proibido. Na Igreja Católica Apostólica Romana, os sacerdotes não podem casar-se e ter filhos. Isso não era uma realidade. Muitos sacerdotes tinham filhos, tinham esposas e sustentavam com o dinheiro da igreja essas famílias. Tá bom? E esses são os escândalos do clero que vão incomodar muita gente na Europa. Na página 54, a gente vai ter um dos fatores também que impulsionou a reforma protestante e a reforma contra a reforma católica. A mudança de consciência, ou seja, o aperfeiçoamento da imprensa, que é nada mais nada menos que a impressão de livros e a difusão desses livros escritos, vai começar a levar ideias contrárias à igreja a um número maior de pessoas na Europa. Vão circular livros que falam mal e contestam o comportamento da igreja, e esses livros vão começar a ser lidos, né? Gutenberg é um grande responsável. Ele transformou a imprensa em uma indústria de impressão de livros em larga escala. Antes, os livros tinham que ser escritos um a um, e esses livros às vezes eram os únicos. O escritor escrevia um único exemplar de um livro, e esse livro era raríssimo. Com a imprensa, é permitido copiar esse livro e fazer várias cópias e distribuí-las aí mundo afora para que as pessoas também tenham acesso ao conhecimento. Se hoje a gente tem nosso livro didático, cada um tem o seu, é graças à evolução da imprensa, que esse rapazinho aqui, na página 54, está até grifado em azul o nome dele, Johannes Gutenberg. Ele melhorou essa técnica aí de impressão de livros e começou a distribuir livros mais facilmente pela Europa. Isso permitiu também que as pessoas começassem a traduzir a Bíblia em seu próprio idioma. A Bíblia foi escrita primeiro em grego, em hebraico, depois traduzida para o grego e depois para o latim, que é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a língua em Roma era o latim. Logo, a Bíblia era lida e escrita e reproduzida somente em latim. Como ficavam os portugueses, os espanhóis, os alemães, os suecos, etc., que não liam latim? Eles ficavam sem saber o que a Bíblia dizia. E quem é que comandava as verdades da Bíblia? Ora, o clero, que dominava o latim. Então, traduzir a Bíblia do latim para suas línguas locais permitia que as pessoas começassem a ler a Bíblia no seu próprio idioma e começassem a ter suas próprias ideias sobre a Bíblia. O pensamento crítico humanista de Erasmo de Roterdã, de Thomas Moros, não é? E de outros, e François Rabelais, por exemplo, que são as obras que eu trago aqui para vocês, eles eram escritores que começaram a difundir suas ideias humanistas, ou seja, não é mais Deus o centro, é o homem. E começaram a, dentro dessas obras, questionar o poder excessivo que a igreja tinha. E começaram a exortar que as pessoas pensassem sobre seus próprios problemas com suas próprias cabeças e não atribuíssem a um Deus a sua vida e a sua morte, tá bom? Então, esses fatores eles vão causar uma mudança de consciência e eles estão relacionados com inovações técnicas desse período que vão permitir que a reforma aconteça. Então, na página 54 e na página 55, tem uma cruzada que vocês vão me entregar. Essa cruzadinha tem os termos que a gente está usando aqui durante essa videoaula e vai ser muito bacana vocês resolverem ela e me mandarem valendo ponto extra para a prova de vocês, ok? Só quem está assistindo essa aula que está sabendo disso. Na página 56, gente, já vou falar dos precursores da reforma. Não estou falando ainda da reforma como ela aconteceu. Estamos falando do contexto que possibilitou as reformas protestantes e a contra-reforma católica. Não se preocupem, a gente já vai adentrar o que é uma reforma protestante, o que é a reforma católica ou contra-reforma. Mas esses dois seres humanos aqui, eles são pessoas que eram ligadas à igreja, ou seja, estudaram teologia nas universidades cristãs, estudaram a ciência
consciência de como se questionar sobre os assuntos de Deus. E eles dois vão começar a questionar a igreja de dentro, né? Eles são chamados precursores da reforma, porque eles vieram antes da reforma, e eles, com as ideias, começaram a questionar a igreja. Só que eles eram membros da igreja. Então, as críticas deles vão tomar mais efeito do que as críticas dos pensadores humanistas que não eram ligados à igreja. O primeiro deles é o John Wycliffe, né? O John Wycliffe é este que está aqui com o chapéu escuro. Ele era um teólogo inglês, tá? Ele traduziu a Bíblia para o inglês, pegou toda a Bíblia do latim e escreveu ela em inglês. Isso proporcionou que as pessoas que falassem inglês, que lessem inglês, começassem a poder ler a Bíblia, né? Não precisava mais dominar o latim para se ler a Bíblia, bastava dominar o inglês. Ele criticou a venda de indulgências, ou seja, venda de relíquias, venda de lugares das pessoas no céu, que às vezes a igreja fazia, vendia um pedacinho do céu para a pessoa, para quando a pessoa morresse ela ter o seu lugarzinho lá no céu, né? Isso é óbvio, a gente sabe que não se conquista com dinheiro, isso se conquista, claro, com nossas doações, com nossa fé, com nossa pureza, com a nossa devoção, não é? E o John Wycliffe acreditava que a Bíblia tinha que ser a única fonte para se interpretar a vida do cristão. A Bíblia era tudo, ela regulamentava a vida. E os papas, eles tinham o costume de fazer documentos que alteravam um pouco a interpretação da Bíblia para que as pessoas se comportassem de acordo com o que eles acreditavam. O John Wycliffe veio e disse, não, a Bíblia tem que ser a única fonte para o cristão se basear. A moral e a conduta tem que ser baseada na Bíblia. Esse cara, John Wycliffe, ele questionou a Bíblia, a Igreja Católica no século XIV, ele foi expulso da igreja, perseguido, excomungado. A excomunhão é a prática que a igreja tem de excluir alguém do seu clero, ou então de poder, ao menos, entrar numa igreja, participar. Se a pessoa não for do clero, for um mortal, ela também é expulsa da religião. Já esse rapaz aqui com a boina vermelha é o Jan Hus. Ele é onde hoje é a República Tcheca. Ele morava na Boêmia, que é uma localidade onde hoje é a República Tcheca, na Europa, bem mais próximo da Ásia, ali da Rússia. Ele traduziu a Bíblia para o idioma dele, que era o tcheco. Ele criticou o acúmulo das riquezas que a igreja possuía. E ele também foi excomungado pelo Papa Alexandre V e foi morto na fogueira. Esses dois caras foram questionadores da igreja. Eles eram de dentro da igreja, teólogos, pensadores sobre a religião cristã, mas que viam nas práticas da igreja coisas incompatíveis com o pensamento cristão. Então eles vão proporcionar o acontecimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi realizada por eles, foi realizada por um indivíduo que nós estamos vendo aqui, Martinho Lutero, e vamos estudar um pouquinho mais sobre o que foi esse movimento. Primeiro, ela aconteceu no Sacro Império Romano Germânico, no século XVI. Ela aconteceu ali em uma localidade onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Estônia, a Letônia, uma faixa de terra que era um império, ainda um braço do Império Romano, que ainda cultuava muito ali das características feudais, por isso era chamado de Sacro Império Romano-Germânico, ou seja, os reis que ali governavam tinham estreita ligação com a Igreja Católica Apostólica Romana, eram cristãos, mas ainda tinham muitos seus costumes germânicos, entendeu? Lembram do ano passado dos povos germanos? Aquele povo louro, que hoje é onde é a atual Alemanha, onde é a atual Letônia, Estônia, ali países perto da França até. Ali, aquela localidade, era onde é o Sacro Império Romano Germânico. Era governado por reis, era um território que ainda não era um país unificado, tá? Diferente de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, né? Não era um país, a Alemanha tem uma unificação muito tardia, e era um local que guardava estruturas semifeudais, ou seja, ainda estava ligado ali pelos laços do feudalismo, vassalagem, suzerania, troca de terras, feudos, então senhores feudais, poder descentralizado, economia agrícola, ou seja, um local que estava vivendo um atraso tecnológico em relação ao resto da Europa. Isso vai possibilitar que uma figura chamada Martinho Lutero, que era um monge
agostiniano, ou seja, de uma ordem da Igreja Católica, começasse a questionar a própria Igreja Católica nessa localidade, tá? Martinho Lutero viveu no século XV e XVI, ele estudou a Bíblia, estudou a religião cristã, e ele começou a perceber que o estudo dele estava levando para um ponto diferente da prática da igreja. O que ele estudava estava indo em desacordo com o que a igreja estava fazendo. Então, ele começou a querer questionar, tá? Para Martinho Lutero, a salvação se dava pela fé e não pela doação dos seus bens. E se uma pessoa rica que doasse todos os seus bens estava salva, dizia o Papa. Mas Martinho Lutero dizia não, a fé em Jesus Cristo é o que salva um cristão. E aí aconteceu que ele elaborou essa doutrina e escreveu outras 95 teses. Essas 95 teses eram 95 ideias que Martinho Lutero tinha o interesse em discutir na universidade com seus alunos, mas que acabou não sendo possível. Então ele fez a exposição pública dessas teses. Ele dizem em lendas, né, que não podem ser comprovadas, que ele afixou essas folhas na porta do castelo e causou um alvoroço. Isso é um episódio mítico, não é verdade, não é possível provar que aconteceu isso mesmo. O que é possível provar é que Martinho Lutero elaborou, sim, 95 ideias em que ele questionava o comportamento da Igreja Católica e dizia como deveria ser o correto, ok? As 95 teses de Lutero pela Reforma estão na página 57 e 58. Uma delas era que todo mundo tinha a sua livre interpretação da Bíblia. Todo mundo era livre para interpretar a Bíblia como quisesse. Então, para isso, ele tinha que traduzir a Bíblia. E ele traduziu a Bíblia para o alemão. A salvação dava-se por meio da fé, ou seja, acreditar em Jesus Cristo é o que salva o cristão. Não é doar seus bens, não é praticar jejuns, não é servir a igreja, é ter fé em Jesus Cristo. E isso estava acessível a qualquer pessoa que não fosse ligada ao clero. Ele acreditava que o batismo e a Eucaristia eram os únicos sacramentos, tá bom? Não tinha mais o matrimônio, não tinha a extrema-unção, que são os sacramentos da Igreja Católica. Apenas o batizado e a comunhão eram os únicos sacramentos válidos na igreja, porque estavam previstos na Bíblia, tá? São sacramentos que estavam previstos na Bíblia. A gente vê que as teses do Lutero, elas têm muita ligação com o estudo da Bíblia e não com as práticas da Igreja Católica. Ele decretava o fim do celibato, ele acreditava que os padres e os sacerdotes da igreja deveriam sim casar-se e ter família. Por que eles faziam isso por fora, então por que não fazer isso oficialmente, não é? A proibição do culto aos santos e a venda de indulgências. Martinho Lutero condenava o culto a imagens de santos e aos santos mesmo, por acreditar que o culto deveria ser dado somente a Jesus Cristo. E parar com a venda de lugarzinho no céu, a venda de pedaço da cruz de Cristo, venda de cálice sagrado, tudo isso não ia levar as pessoas a lugar nenhum. As cerimônias religiosas, ou seja, as missas, tinham que ser feitas nos seus idiomas locais. Toda missa era feita em latim, como eu havia dito anteriormente. Mas para Lutero, para melhor doutrinar o povo, para que o povo soubesse, aprendesse sobre Cristo, as missas tinham que ser rezadas nos idiomas dos países. O país dele, o Sacro Império Romano, falava alemão. Na França, a missa devia ser rezada em francês. Em Portugal, em português. Na Espanha, em espanhol. E assim por diante. Como essas 95 teses repercutiram, tá? Na página 58, vocês têm a repercussão um pouco dessas teses. Primeiro de tudo, Lutero vai receber um documento do Papa chamado de bula. Todo documento que o Papa faz até hoje é chamado de bula papal, onde ele diz algumas coisas que devem ser feitas. Lutero recebeu esse documento, em que esse documento dizia: Lutero, pare de incitar o povo, esqueça as suas ideias estranhas e volte a praticar as ideias da igreja, o comportamento da igreja. Lutero pega esse documento e queima em praça pública, como está aqui nessa imagem acima. Lutero pega e queima. Isso mostra que ele está ignorando as orientações do Papa, ele está contrariando o documento que o Papa mandou para ele. Em seguida, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, acompanha comigo aqui no terceiro parágrafo da página 58, ele vai convocar uma assembleia chamada Dieta de Worms. A dieta aqui, ela não tem o significado que tem hoje, que é o regime, comer menos,
mudar a alimentação, não. É uma assembleia. Dieta de Worms é uma assembleia em que reúne os governantes locais e o clero para julgar um assunto. O assunto que era servido aí nessa dieta, né, o banquete, era a cabeça do Lutero. Queriam condenar ele como um herege. Lembrem, o herege é aquele que fala tudo que é contrário à Igreja Católica. Então, se o Lutero tem 95 teses condenando o comportamento da Igreja Católica, para a Igreja Católica, ele é ou não é um herege? É claro que ele é, tá bom? E aí ele traduz a Bíblia para o alemão no intuito de fazer os alemães terem conhecimento da Bíblia e verem o quanto a Igreja Católica está errada na sua prática. Em seguida, ele é excomungado da Igreja Católica. Lembrem-se, a excomunhão é a expulsão de um membro da igreja ou de um fiel de participar dos ritos e dos sacramentos. Uma pessoa excomungada não pode casar-se na igreja católica, não pode ser padre, não pode nem comungar na igreja católica. A repercussão das 95 teses do Lutero vão eclodir que os camponeses vão começar a se revoltar. Gente, esse é o grande ponto aqui da reforma protestante. Lutero estava interessado em modificar a igreja. Os camponeses viam nessa possibilidade dele de modificar todo o seu sistema, de lutar contra a pobreza. Os reis ali viam a oportunidade de pegar, se apropriar das ideias do Lutero e começar a ganhar poder, conquistar o poder que estava nas mãos da Igreja Católica. Então a reforma, as 95 teses do Lutero vão repercutir que vai gerar revoltas, tanto civis, de pessoas revoltando, saqueando, quebrando prédios públicos, pedindo por mais direitos, matando pessoas, querendo alterar a situação atual, como dos reis que vão querer disputar poder com a Igreja Católica. Vão ver nas 95 teses do Lutero uma oportunidade de que a Igreja perca seu poder, tá bom? E aí, para resolver todos esses conflitos, na página 59, vai ser feita outra assembleia, o imperador vai invocar a Dieta de Speyer e eles vão afastar o Lutero desse local, que é o Sacro Império Romano Germânico, porque ele estava causando muito burburinho. Agitou os camponeses, agitou os imperadores do Sacro Império, os príncipes que governavam, e aí esses príncipes vão se retirar da dieta. Eles vão sair e vão abrigar o Lutero nos seus países. Então, o Lutero vai ser visto como uma pessoa que pode modificar, que pode tanto modificar a igreja quanto o governo nesses locais. Isso vai fazer com que divida o Sacro Império Romano em dois: apoiadores do Lutero e pessoas contra a Lutero. Então, fica aqui na página 59 um exercício de 3 questões para vocês organizarem aí esses fatos que a gente está estudando, tá? Não esqueçam de ir grifando no livro de vocês, reassistam a videoaula, porque tem alguma coisinha aqui ou outra que eu falo que facilita o entendimento do livro, tá bom? Por último, a paz de Augsburgo, que é o final de toda essa situação. Em 1555, né, o imperador do Sacro Império Romano vai resolver a questão. Cada príncipe do Sacro Império Romano Germânico podia adotar a religião que quisesse. Podia ser cristão ou podia ser a igreja que o Lutero estava formando, que é a igreja protestante. Então, Lutero, em 1555, tem a sua reconhecidamente como um reformador, né? Claro, o Lutero não viveu até 55, ele morreu antes, mas ele deixou a semente para criar uma nova igreja, diferente da Igreja Católica. É disso que a Reforma Protestante trata. Começou questionando a Igreja Católica, começou uma série de revoltas, deu na criação de uma nova igreja, não mais católica, mas sim cristã. É o que hoje a gente conhece como as igrejas protestantes, tá bom? E essas igrejas protestantes vão também ser acolhidas na França e na Suíça. João Calvino, que foi um rapaz, um teólogo, que está aqui na página 60, ele foi um teólogo francês que aderiu ao movimento reformista iniciado pelo Lutero. Começou a questionar lá a Igreja Católica, refugiou-se na Suíça, porque a ideia dele era a teoria da predestinação. É muito interessante que vocês grifem aqui o terceiro parágrafo, tá? Da página 60. Grifem ele todo, porque para o João Calvino,
O homem, o ser humano, ele já nascia predestinado a, por meio do seu trabalho, mostrar-se que ele ia ser salvo. Todos os homens já nasciam com uma predestinação a serem salvos. E o trabalho, ele engrandecia o homem. Então, para o Calvino, trabalhar é digno, trabalhar não é indigno. Acumular dinheiro não é indigno. Pelo contrário, acumular dinheiro é bom porque quem tem bens, quem tem riquezas, acumula dinheiro, acumula riquezas, é uma pessoa benquista por Deus. Quem é pobre, miserável, não trabalha, não faz por onde modificar o seu destino, não é uma pessoa bem-aventurada. Então não vai ser salva, tá bom? Gente, os calvinistas vão ser uma igreja protestante, né? Ou como a gente chama, igreja protestante, ou seja, é cristã, mas não é católica, que vai ter como a teoria da predestinação o centro da sua crença. Isso vai influenciar que os burgueses vão se interessar muito pela doutrina do João Calvino, porque ela permitia que os burgueses acumulassem dinheiro. A Igreja Católica Apostólica Romana não via isso como bons olhos, isso era pecado, o pecado da avareza. Mas para o Calvino, isso não era avareza, isso era, pelo contrário, um sinal de que Deus queria bem as pessoas. Então ele vai criar uma igreja chamada os Calvinistas, né, um grupo de pessoas que estão discutindo as ideias de João Calvino. Eles vão se vestir todos de preto, assim, como está nessa imagem aqui do lado, e eles vão se reunir para criar uma nova igreja, tá bom? Na Suíça, eles vão ficar conhecidos como na França, desculpem, eles vão ficar conhecidos como os huguenotes, tá bom? Já na Inglaterra, que está na página 61, a reforma ela vai criar uma nova igreja, vai ser a igreja anglicana. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiro, o centro dessa polêmica está o rei Henrique VIII. Henrique VIII era um rei cristão, católico, apostólico romano, que tinha um casamento com uma rainha, e essa rainha só estava dando herdeiras, mulheres para ele. Ele queria ter um herdeiro homem, tá bom? E aí o que ele vai fazer? Ele vai querer se separar da sua mulher e casar com a sua amante que estava grávida de um homem. O Papa vai dizer: não, Nanina, não. Não tem divórcio na Igreja Católica. Não é permitido se casar mais de uma vez. Casou, vai ficar até a morte. Ele disse: então, Papa, eu vou romper com a sua Igreja Católica e vou criar minha própria igreja. Resumo da ópera. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante na Inglaterra, tá bom? O rei vai editar um ato de supremacia, onde ele vai dizer que a Igreja Católica não é mais a religião oficial da Inglaterra. A religião oficial vai ser a nova igreja que ele está fundando, chamada Igreja Anglicana, a Igreja Protestante da Inglaterra. Logo, o rei vai ser, ao mesmo tempo, chefe de Estado, ou seja, chefe da Inglaterra, e também o chefe religioso. Ele vai tomar o poder que o Papa tinha. Então, isso beneficiou muito a Inglaterra, porque ela não mais precisava obedecer às determinações da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela agora tinha uma própria igreja cristã funcionando dentro do território dela e cujo rei da Inglaterra era o principal chefe. Então, lógico, ele se separou da sua esposa, casou com a sua amante e na igreja anglicana pode se casar, né? Pode se divorciar e casar-se, também sem problema. Eles têm algumas diferenças com a igreja católica, mas o rito continua praticamente o mesmo, a crença em Jesus Cristo é a mesma. Então, algumas diferenças existem, mas a religião cristã ainda é o centro da doutrina da reforma na Inglaterra. A rainha Elizabeth I, ela vai ser a governante, né, a filha do Henrique VIII, que vai conseguir aplicar e efetivar, organizar essa doutrina e criar essa igreja. Né? A rainha Elizabeth I foi a primeira rainha da dinastia que está até hoje no poder. Né? A rainha Elizabeth hoje é uma rainha que é da descendência dessa rainha Elizabeth aí do século XVI. Tá bom? Vamos passar agora para a resposta da Igreja Católica. A Igreja Católica está vendo tudo isso acontecer na Inglaterra, na França, na Suíça e no Sacro Império Romano Germânico. A Igreja Católica está sediada em Roma, na Itália.
ela vai deixar tudo isso barato? Não. A resposta da Igreja Católica a todas essas reformas protestantes se chama de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Está aqui na página 62 de vocês. As atitudes vão começar com o Concílio de Trento, que é uma reunião de bispos, é essa imagem aqui acima do meio, ela reúne todos os bispos da Igreja Católica, os cardeais, e eles vão discutir como organizar, como melhorar, como frear a reforma protestante. Notem, a contra-reforma ou a reforma católica, muito importante isso que eu vou dizer, ela não está interessada em agregar, em acolher os questionamentos, as 95 teses do Lutero, não está interessada em aceitar a teoria da predestinação, em aceitar que os reis possam se divorciar. Negativo. Ela vai se reunir para combater, para punir essas pessoas. E uma série de atitudes vão ser tomadas nesse concílio de Trento, tá bom? Uma delas é o fato de criar a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Muito interessante que a gente vai estudar os jesuítas em estudos amazônicos, tá bom? Os jesuítas foi uma ordem religiosa criada especialmente para responder à tentativa dos países de acolherem as ideias das reformas protestantes, de criar novas religiões, tá bom? A Companhia de Jesus vai ser uma ordem muito forte na Igreja Católica. O Concílio de Trento ele vai tentar modificar, com base em atitudes, em discutir, e eles vão reafirmar os dogmas da Igreja Católica. Dogmas são questões que não podem ser questionadas, são verdades absolutas que a Igreja Católica tem, como, por exemplo, a virgindade de Maria, a mãe de Jesus, como, por exemplo, a Imaculada Conceição dela, Jesus ter nascido sem pecado, Jesus ser o Filho de Deus e não ter tido pecado. Vários dogmas, várias verdades que não podem ser questionadas, porque se questionadas, você está questionando a própria fé em Deus. Então a Igreja, no Concílio de Trento, manteve, aqui na página 64, primeiro parágrafo, manteve os 7 sacramentos, manteve o culto aos santos, a veneração das imagens, a autoridade do Papa, o celibato, ou seja, os padres não iam poder se casar. Então ela manteve tudo que estava sendo questionado na época. Grifem aí tudo isso que eu acabei de falar no primeiro parágrafo da página 64. E aí é estabelecido um código de conduta mais rígido. O clero ia ser mais observado, não é? Acabou a venda de indulgências, mas ficou mantida a proibição da livre interpretação da Bíblia. Vão grifando, que é exatamente o que está escrito aqui no livro de vocês. Outra decisão foi o Index, que é esse livro que está aqui em cima de mim. O Index Proibitório era um livro que proibia quais obras não deveriam ser lidas. Ele proibia a leitura de obras de pensadores humanistas, de obras que questionavam a igreja. Óbvio, ler a Bíblia do Lutero era proibido. Ler o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã era proibido. Ler obras que questionavam a igreja católica era proibido. E eles proibiam matando a pessoa, tá bom? Companhia de Jesus, como já foi dito aqui embaixo na página 64 de vocês, vão ser os cavaleiros de Jesus, os soldados de Cristo. São monges ordenados que vão ajudar a Igreja Católica a conseguir mais fiéis, a doutrinar principalmente as colônias. Por isso que a gente estuda muito os jesuítas. Aqui na Amazônia, os jesuítas foram responsáveis por muitos feitos. Eu não vou dar esse spoiler. A gente vai se aprofundar na Companhia de Jesus em estudos amazônicos. Por isso a gente vai pular para o último parte da página 64, desculpem, que é o Tribunal do Santo Ofício ou o Tribunal da Santa Inquisição. Para resumir, o Tribunal da Santa Inquisição é um júri onde a igreja vai julgar os hereges, os pecadores, e muitas vezes julgava com a morte. Lembrem do filme O Sétimo Selo, onde uma bruxa estava sendo queimada. Ali era uma ordem do Santo Ofício da Santa Inquisição, queimar as mulheres que diziam ter tido contato com aquele inimigo, não é? Diziam ter tido contato com o diabo. Então, gente, eles torturavam, eles faziam as pessoas confessarem crimes, confiscavam bens e até matavam na fogueira pessoas que eles diziam que eram hereges, tá bom? Essas são as respostas à Contra-Reforma
contra a reforma protestante ou a reforma católica que a igreja teve que fazer no século XVI para frear o avanço do protestantismo na Europa. Isso vai gerar guerras religiosas. Os primeiros episódios de intolerância religiosa, católicos contra protestantes. Isso é o cerne das guerras, católicos contra protestantes. Também vai ter interesses políticos. Os reis que queriam romper com a Igreja Católica vão começar a aderir às ideias protestantes. Os reis que eram protestantes e estavam querendo voltar para a Igreja Católica vão matar os protestantes. Então, a Noite de São Bartolomeu na França, em 1572, foi uma batalha onde 10 mil pessoas foram mortas. 10 mil protestantes foram mortos. O rei na França era cristão, católico, e matou os 10 mil protestantes durante um episódio de 10 dias, né? Algumas semanas, desculpe. Essa Noite de São Bartolomeu é o que está retratado aqui nessa pintura, é a morte de diversos protestantes em nome da religião católica, tá bom? O Edito de Nantes vai ser o documento que vai vir no finalzinho do século XVI e ele vai selar a paz. Vai dizer que cada reino, principalmente na França e na Inglaterra e na Espanha, cada um vai ter o seu direito, a sua liberdade de culto. Não precisa ser cristão romano ou cristão protestante para não ser morto. Vai selar a paz entre as guerras religiosas. Para a gente terminar, essa aula ficou um pouco longa, porque ela trata de uma unidade inteira, tá bom? E eu peço que vocês assistam de novo, se tiverem alguma dúvida. A gente vai resumir os principais pontos. As reformas religiosas, elas resultam da insatisfação das pessoas com o poder que a Igreja Católica começa a adquirir e também com o acúmulo de riquezas que a Igreja Católica Apostólica Romana tem. Depois, a reforma protestante, ela vai se originar da própria Igreja Católica, pessoas ligadas à própria Igreja que vão começar a criticar o comportamento da Igreja Católica. E está buscando, sim, resgatar os princípios cristãos de antes da Igreja Católica se tornar tão rica e tão poderosa. Lembrem, a Bíblia, ela precede a Igreja Católica. Então, voltar para os ensinos da Bíblia é um meio de se criticar o comportamento da igreja que está muito afastada da Bíblia. A Igreja Católica recusa-se, então, a reformar-se e isso faz surgir novas igrejas, as igrejas protestantes, não é? A religião protestante, com visões e organizações distintas sobre o cristianismo. Tem os protestantes luteranos, que acreditam que a salvação se dá por meio da fé. Tem os protestantes calvinistas, que acreditam que a salvação é matéria de predestinação. O homem já nasce predestinado a ser salvo, e para isso ele tem que enriquecer. E também a igreja protestante anglicana, tá bom? Por último, a reforma foi utilizada politicamente pelos monarcas, vejam o caso da Inglaterra, e também pela burguesia, vejam o caso dos calvinistas, que utilizaram a predestinação para enriquecer. E as possibilidades doutrinárias se alterando vão alterar as lógicas da fé e da moral na Europa. Nós assistimos um filme em sala, Sétimo Selo, que mostrava como era a moral das pessoas, enquanto a Igreja Católica era a única instituição. Quando vem as igrejas protestantes, isso vai modificar a forma da Europa pensar. Para isso, a gente tem que assistir a alguns filminhos, não é? Mas enquanto isso não acontece, enquanto o nosso retorno às salas de aulas não acontece, a gente vai ficando por aqui. Entreguem para mim o exercício da página 66, que é o exercício para a gente ver se vocês estão conseguindo aprender esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um grande abraço virtual. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!